Bom, existem algumas situações, tá, que a saturação de oxigênio ela pode cair à noite, tá? E cair às vezes até abaixo do que seria o parâmetro de normalidade. Então, assim, primeiro aspecto, tá? Período noturno é um período em que nós temos uma redução do tônus muscular, né? Para você entender, é como se parte da nossa força, parte da força do nosso músculo, ela diminuísse no período noturno, tá? Isso é muito comum acontecer, já faz parte da fisiologia. Lembrando que eu estou falando de uma forma simples aqui, tá? Não procuro usar muitos termos técnicos, tá? Porque a ideia também é atingir, principalmente nesses vídeos sobre saturação, a ideia é atingir o familiar, o paciente. Então é como se a nossa força ela diminuísse, tá? Para quê? Para a gente entrar no sono. Aí isso é algo meio que comum. Agora, existe algumas situações que ela realmente pode vir a cair abaixo de 90%. Tá? E quando a saturação começa a cair a algo considerável, que o seu organismo detecta que ela caiu demais, você desperta. Isso faz parte de uma dúvida que foi apresentada no canal num vídeo da última sexta-feira, tá? Então, um dos seguidores aí relatou o caso dele, que ele sofre de insônia e ansiedade. E uma vez ele deitou e percebeu que a saturação dele caiu para 87. E ele ficou preocupado. Ficando preocupado, ele ficou nervoso e a saturação dele logo estabilizou. Para mim, que trabalho na área já há 12 anos, isso é algo meio que normal. Então, a saturação dele, quando ele deitou, caiu. Por quê? Porque quando a pessoa deita de barriga para cima, o diafragma ele tem uma maior dificuldade de, de contração. E se ele tem uma maior dificuldade de contração, é natural, de certa forma, que a saturação caia. Não é porque eu estou falando que é natural que tá tudo bem, tá? Não entenda isso, que já um pouquinho mais pro fim do vídeo você vai entender esses aspectos aí que eu estou falando. Eu lembro que essa pessoa também relatou, né, que da insônia, né, que eu falei, essa situação da insônia, se a sua saturação ela cai muito, você tem o despertar noturno, tá? Isso se confunde muito com ansiedade e preocupação. Pode ser só uma situação de ansiedade ou preocupação? Pode realmente. Agora eu vou dar o meu exemplo, tá? Desde os meus, acho que 20, 21 anos de idade, mais ou menos. Não, um pouquinho antes ainda. Acho que por volta dos 14 anos. Eu passei por um internamento bem grande. E daí, naquela época, eles começaram a me dar um remédio sempre entre 4 e 5 da manhã. Sempre. Então, sempre entre 4 e 5 da manhã vinha aquele remédio. Isso no meu primeiro internamento, lá em 1994. Foi um internamento bem longo, passei por uma cirurgia. E sempre entre 4 e 5 da manhã vinha um remédio. 4 e 5 da manhã vinha um remédio. Foi em 93 isso, na verdade. Depois de 94 eu tive um outro internamento. Aí eu saí do hospital e sempre entre 4 e 5 da manhã eu acordava. Entre 4 e 5 da manhã eu acordava e ia ao banheiro. Entre 4 e 5 da manhã eu acordava e ia ao banheiro. Em 94 fui internado novamente. E eu lembro até que uma vez, entre 4 e 5 da manhã, novamente, eu estava indo no banheiro. E o enfermeiro me viu e ele falou:
O reloginho biológico funciona muito bem. Eu falei, pois é, né? Eu acordava e ia no banheiro. E daí ficou. Ficou, hoje já está em 2023 e eu sempre indo no banheiro, né? Por coincidência, coincidência ou não, ano passado, ano retrasado, tá? Eu peguei uma infecção intestinal, evoluí para uma situação bem grave, tá? E foi até de uma forma rápida. Até eu lembro que eu estava na véspera de um campeonato brasileiro e fui para o hospital. Aí acabei ficando na UTI. E lá na UTI tem todo um monitoramento, né? Então eu ficava lá com o oxímetro no dedo, e daí coloca o oxímetro, né? Daí vai para um monitor. Daí naquele monitor tem vários gráficos lá sobre vários aspectos dos sinais vitais do paciente. E durante esse período da minha vida, de 1993 para cá, eu percebia também pequenos despertares, tá? Então, só que assim, né? Sempre, quando eu não estava na área de saúde, e tinha uma vida corrida e eu ia deixando para lá, ia deixando para lá. E daí, nessa época aí no hospital, eu tinha esses despertares, né? Nos primeiros dias na UTI eu tinha esses despertares, eu despertava. Inicialmente eu achava que era normal, era por conta da questão da UTI. E é que um dia, às 4:30 da manhã, eu acordei e o alerta desse monitor estava apitando, né? Tem um apito lá nesse monitor. E daí na hora eu acordei e olhei para o monitor. A princípio eu achei que eu tinha acordado pelo barulho do monitor, tá? Eu acredito que não foi, porque quando eu olhei ali, a minha saturação estava em 70%. Aí um técnico de enfermagem da UTI veio e falou, é o oxímetro que deve ter saído do dedo. Eu não falei nada, tá? Mas aquela saturação ali baixa me chamou muito a atenção. Então, saindo de lá, procurei um médico especialista do sono, e daí eu tô com um nível de apneia do sono, né? É um nível de apneia do sono que não está repercutindo, né? Era algo pequeno ali. Então, acabei conversando com o médico e, a princípio, não foi feito nada. Eu só voltei para a questão de atividade física, dei mais atenção a isso. E beleza. Mas, assim, foi o estopim para eu procurar um médico, né? Um médico especialista em sono. E hoje eu tenho para mim que todos esses despertares que veio de 1993 até hoje não foi um simples fato de meu relógio biológico tá funcionando bem, e também não foi um simples fato de ansiedade. É claro que assim, quando eu estou ansioso, né, eu durmo pouco. Então eu passei por uma situação difícil na minha família esses dias, né, que foi o falecimento de uma irmã. E, e ali naquele período eu fiquei sem dormir. Né? Então eu fiquei acordava direto, tá? Por uma semana mais ou menos eu acordava direto. Esse evento, no meu caso, teve total relação com o falecimento da minha irmã, tá? Mas percebe que já existia algo de errado comigo, tá? Que não tinha necessariamente a ver com alguma percepção ali de nervosismo, esse tipo de coisa. Talvez, com certeza, talvez não, com certeza, de 1993 até hoje, eu passei por vários períodos de ansiedade e nervosismo que repercutiram em algum nível de insônia. Provavelmente. Mas
esse evento dentro da unidade de terapia intensiva, para mim foi um estopim, tá? Eu falei, não, já passou da hora de eu procurar um médico para avaliar essa questão de sono. E foi assim. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Não é com o intuito de deixar ninguém preocupado, até porque toda e qualquer situação que vocês me colocam por aqui, eu até explico, falo, depende de avaliação. Tá? Às vezes, eu falo, trago uma ou outra resposta para vocês, mas assim, eu não sou o profissional que avalia vocês. Cada um de vocês tem o seu profissional. Então, por exemplo, tem algumas pessoas aí, claro, que interagem comigo nos comentários, né? A dona Beth Duval, o seu Renê, tem Dona Maria Goulart. Eu sei que a Dona Maria Goulart, ela tem um médico em Campinas. Então a gente interage, eu falo desses porque são os que eu lembro mais. Mas eu não sou profissional deles. Não sou profissional de você que está vendo esse vídeo. Eu sou um profissional da área da saúde, né? E estudo durante esses 12 anos, me aperfeiçoei, venho me aperfeiçoando cada vez mais, mas esse trabalho em uma rede social não é o trabalho de um profissional. Então, tudo que eu faço é no sentido de orientar. Então, não precise se preocupar, ficar nervoso com o que você vê no vídeo, tá? O objetivo aqui é o quê? Só te dar um norte, né, no que você pode pensar. E principalmente quando a gente fala nessa questão que a saturação está caindo à noite, está com insônia, primeiro ponto que vem, é a ansiedade. É a ansiedade. Né? Vamos no psiquiatra, então. Vai no psiquiatra, tá? Pode ir no psiquiatra, avalie, veja as questões de avaliação do psiquiatra, mas considere também procurar um médico pneumologista que lida com sono. Para você, isso só vai agregar para você, tá? Você vai conseguir ter uma avaliação mais ampla, né? Uma avaliação de 2 profissionais aí, e provavelmente eles vão agregar em conhecimento e oferecer algo de melhor para você, tá? Às vezes essa queda de saturação também, como nesse espectador aí do canal, ele colocou, falou, só deitei, nem dormi, caiu para 87. O que acontece? A contração do seu diafragma pode ser bem fraca. E quando você deita, ele não contrai direito pelas vísceras, estômago, fígado, que recua um pouco. Se você tiver um diafragma mais forte, aí ele consegue uma expansão melhor, porque ele consegue romper a resistência das vísceras. E daí entra também a questão de você considerar a possibilidade do uso do Power Brief, tá? Mas acima de tudo, considere uma avaliação mais ampla do seu caso. Não se apegue só ao fato de que isso é uma ansiedade. O meu caso, por exemplo, eu durante de 1993 até essa situação que eu fui parar na UTI, era relógio biológico. E eu falava para todo mundo, mas por que você... Várias pessoas que me conheciam, né? Às vezes eu passava alguns dias na casa de alguém, ou pessoas vinham se hospedar na minha casa, e daí falou, você sempre acorda em tal horário. Eu falei, pois é, sempre acordo aqui. Em tal época eu fiquei internado, assim. E realmente, para mim, eu achei que fosse por conta daquela situação que fiquei internado lá atrás, eu acabei pegando um nível de costume. Eu acho que foi um pouco, assim, também de erro meu achar que isso foi um costume adquirido lá no passado, tá? Mas, enfim, a gente acaba errando em vários aspectos, até mesmo no cuidado da nossa saúde. Tá? E justamente aí que entra a importância de um canal como esse. Nesse caso, nesse vídeo de hoje, eu estou tentando trazer o meu exemplo para você entender a sua realidade. Tá entendendo?
Então era isso que eu gostaria de passar no vídeo de hoje para vocês, né? Eu acho que falei demais. Espero que tenha ficado claro a informação que eu quis passar para vocês. A informação básica é: estou com insônia ou estou ansioso? Beleza? Mas considere a possibilidade de você procurar um médico pneumologista que lida com sono. Com certeza na sua cidade vai ter alguém. Considere também a possibilidade de você passar a fazer atividade física. Ah, mas eu tenho DPOC e quase não consigo andar. Tem alguns vídeos aí de orientação de caminhada que eu passo. Então, um mínimo de atividade você pode e deve fazer. Considere também a possibilidade de comprar um Power Brief para você, tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Confira a sua inscrição aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, confere se você ainda está inscrito. Assista o vídeo de ontem, aguarde o vídeo de amanhã e compartilhe esse vídeo aí e deixa o seu joinha, né? Que é assim que o vídeo passa a ser divulgado. Às vezes você assiste o vídeo, gosta do conteúdo e não deixa comentário, não curte, não faz nada. O algoritmo do canal entende que não está sendo legal. E eu acho que o que eu produzo para vocês é legal, né? E de alguma forma eu acredito que eu consigo agregar na vida de vocês, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!